Este povo queria a todo custo apagar Israel da face da terra. Queriam matar os israelitas. O humanista e arqueólogo William Foxwell Albright admitiu certa vez que as comparações dos objetos de culto e textos mitológicos dos antigos cananeus com os egípcios e mesopotâmicos levam a uma única conclusão: que a religião cananita era muito mais centrada em sexo e suas manifestações. Em nenhum outro país foram encontradas tantas figuras de deusas da fertilidade nuas, algumas distintamente obscenas. Em nenhum outro lugar o culto às serpentes aparece com tanta força. As duas deusas, Astarte e Anat, são chamadas de as grandes deusas que concebem, mas não dão à luz. Numa outra situação, durante uma palestra na Universidade de Johns Hopkins, Albright, que não era um homem religioso propriamente dito, chegou a admitir que os colegas críticos da Bíblia deveriam entender que, na verdade, Israel fez um favor para o mundo em exterminar culturas de índole tão doentia. Eu sei que essa declaração de Albright poderá ser severamente rejeitada por estudiosos de minorias culturais que, corretamente, denunciam o discurso colonialista que é feito para justificar a opressão e a supressão dos direitos civis. Mas veja o seguinte: é um grave erro imaginar que todas as culturas indistintamente devam ser respeitadas ou preservadas, ou que todas elas gozam do mesmo direito civil de existir sem transmitir qualquer problema para a geração futura. Quer ver? O que você acha dos que insistem em perpetuar o nazismo ou os costumes tribais de canibalismo e encolhimento de cabeças? Será que essas culturas, que certamente deveriam ser extintas, servem para o bem da humanidade? Será que elas deveriam ser preservadas? Mas e os inocentes? Será que vítimas inocentes morrem nesses conflitos? É claro que sim, eu já fiz menção disso. Em conflitos armados, baixas de inocentes, infelizmente, são algo inevitável. Mas nesse caso da Bíblia, Deus fará justiça àqueles que, porventura, morreram por causa do conflito e não por causa de sua própria rebeldia. Eles terão a oportunidade de receber a vida eterna. Eles serão como os mártires do Evangelho, que também foram mortos, mesmo sem terem feito nada para merecer isto. Agora, é claro que isso não significa que a religião tenha hoje o direito de tirar vidas, de maneira nenhuma. O antigo Israel estava num contexto e cultura bem distintos do nosso. E, acima de tudo, eles eram regidos por uma teocracia, nós não. É muito perigoso transferir para mãos humanas o veredicto final sobre a vida ou a morte de um indivíduo. E mesmo que a prisão ou até mesmo a execução sejam inevitáveis em alguns casos, não somos nós, igreja, que deveremos legislar sobre essa situação. Isto mesmo, não compete à igreja exercer qualquer justiça com as mãos. Isto é competência do Estado. Autoridades civis devidamente constituídas para este fim é que devem exercer a justiça, não a religião. Isto é o que está recomendado em 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17, que você poderá ler com calma aí em sua casa. Outro erro que se comete é achar que somente Israel era bom e todos os demais povos eram perversos. Não é nada disto. Houve momentos em que Deus também puniu severamente Israel por causa dos seus erros. Ademais, de acordo com Deuteronômio, capítulos 15 e 20, outros textos paralelos também dizem a mesma coisa, Israel tinha muito bem relacionado que povos de Canaã deveriam ou não ser enfrentados. E, num primeiro momento, a ordem era para expulsá-los da terra, que, por direito, pertencia aos hebreus. A exterminação veio apenas porque eles resistiram militarmente aos israelitas. Tratava-se, portanto, de uma desocupação diária e não de um genocídio gratuito feito às cegas. E esses povos tiveram, sim, muito tempo hábil para se arrependerem. Gênesis, capítulo 15, verso 16, mostra que, no tempo de Abraão, Deus já apelava ao coração de alguns povos cananitas para que se arrependessem. E isto nos faz concluir que houve, pelo menos, 400 anos de paciência e misericórdia da parte de Deus, mas eles não aceitaram a oferta da graça e não se arrependeram de seus delitos.
De acordo com o que vemos em Gênesis, capítulo 18, versos 22 a 33, onde Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus estava disposto, naquela ocasião, a poupar as cidades iníquas se houvesse ali pelo menos um grupo de cidadãos sinceros em seu meio. Agora, mais uma vez, eu repito o contexto para ficar claro para você. O fato de existirem cidades ímpias precisando ser exterminadas pela ira de Deus